Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Sábado Lovecraft. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man Literatura Fantástica e de Terror. Boas-vindas a todos. Quem está passando por aqui pela primeira vez, tem muita coisa aqui, já mais de 400 postagens. Para quem gosta de literatura fantástica e de terror, com certeza vai ter muita coisa do seu interesse, que vai lhe induzir a seguir o canal, apoiar o canal das diversas formas, com os comentários, com compartilhamentos, entrando para membro, tem N formas de apoiar o trabalho aqui. Bom, mas hoje então, sábado, e nós iremos continuar no projeto Lovecraft 2.0, né? Isso já vem desde o ano passado. Ano passado a gente esgotou a obra do Lovecraft, a obra solo dele. E esse ano, no que eu chamo de projeto 2.0, a gente esgotou a obra poética do mestre. E agora estamos alternando obras compartilhadas, escritas a quatro mãos entre Lovecraft e um outro escritor, que é o caso de hoje, e as obras do Círculo Lovecraft, aquela galera que se reuniu em torno dele e que o tornaram cult, na realidade é essa. E então a gente vem alternando, cada fim de semana é um dessas duas vertentes aí, círculo ou obras compartilhadas. E nas quartas-feiras a gente vai de interlúdio de terror. Nós começamos, inclusive, foi muito legal, na quarta passada a gente começou mais uma série dedicada a esses nossos detetives do oculto. A gente já vem trabalhando em cima do John Silence, do Algernon Blackwood, e na quarta-feira passada a gente começou mais uma série, né, do Carnac, Thomas Carnac, obra do Hodgson. Então, quem não assistiu, não perca. É só dar uma olhada aqui no link e chegar lá no Karnak. Vão existir ainda várias aventuras desse detetive aí. Mas bem, hoje então a gente vai a mais uma obra compartilhada. Como eu tenho sempre dito, já postamos um monte delas, né? Tem de tudo, né? Tem todo tipo de formato nessas obras compartilhadas aí. Tem obras que são apenas uma tinturazinha que o Lovecraft deu, outras que são praticamente obra do Lovecraft, uma sugestão apenas de um amigo. Tem vários formatos, né? E hoje nós vamos mais para essa linha da predominância do trabalho do Lovecraft. O colaborador, ou na verdade o cara que deu a ideia para esse conto, é um sujeito chamado William Lumley. Para os Lovecraftianos aqui de plantão, não se confundam com o Brian Lumley. Brian Lumley é um escritor relativamente famoso, posterior, que acrescentou muito nesse conjunto de obras do mito Cthulhu. Mas o Brian Lumley não tem parentesco nenhum com William Lumley. William Lumley é um escritor bem menor, um escritor bem praticamente desconhecido. Ele é de 1880, portanto ele é ainda mais velho que o Lovecraft, 10 anos mais velho. Morreu com 80 anos, em 1960. Ele escreveu alguma coisinha, algumas poucas obras, não tem lá muito, inclusive, se vocês pesquisarem, vocês vão ter dificuldade de encontrar informações sobre a vida e obra desse William Lumley. Mas ele ficou famoso, assim aconteceu com muitos outros colaboradores do mestre. Vocês podem dar uma olhada aqui, né, nas postagens anteriores do projeto Lovecraft 2.0. E esse Lumley é um dos menos conhecidos, inclusive. E, portanto, essa obra de hoje, o Diário de Alonzo Typer, ele é, na prática, uma obra do Lovecraft, porque tem umas peculiaridades interessantes para a gente comentar aqui. Ele, então, deu uma ideia, né, simplesmente deu uma ideia,
e o Lovecraft transformou num conto, um conto de tamanho médio, assim, não é um conto dos menores, mas é um conto, deu aqui quase 1 hora de narração. Esse Diário de Alonzo Typer é uma típica, ó, primeiro vocês vão ver logo, não precisava eu ter dito, qualquer um que ouça aí vai sentir aquele saborzão Lovecraft. É nitidamente o Lovecraft escrevendo, tem pouco que resgatar, porque isso tem sido um desafio foi um desafio para o mestre frequentemente, escrever, revisar, acrescentar alguma coisa, mas não adulterar demais o estilo do escritor. Mas no caso desse conto aqui, não se percebe muita coisa a preservar. Então Lovecraft ele pegou uma ideia simplesmente. Esse Lumley ele vinha já se correspondendo com Lovecraft há algum tempo. Ele começou a se corresponder em 31. E esse conto foi escrito em 35, um pouquinho antes da morte do Lovecraft, e veio a ser publicado póstumamente. Ele só foi ser publicado na Weird Tales em fevereiro de 38. Mas então, mais uma vez reafirmando, ele pegou uma ideia, ou no máximo um rascunho, e escreveu uma história em cima. Vocês vão perceber isso nitidamente pelo estilo, né? É com certeza um texto do Lovecraft. É até muito legal, né? Porque aqui a gente certamente, todo mundo já deve estar com saudade de um velho e bom conto do Lovecraft mesmo, aquele conto na linha de muitos outros, né? Quem está com muita saudade mesmo, dá uma olhada lá na playlist original, H.P. Lovecraft, a obra completa. Ali está em ordem cronológica, né? É um material que eu tenho muito orgulho de ter produzido e principalmente pela aceitação de vocês. Mas então, o Diário de Alonzo Typer, ele é tão típico do Lovecraft que eu diria que ele é típico demais. Ele é típico demais por uma questão. Ele é quase um extrato concentrado de Lovecraft. Ele tem tudo que vocês veem, talvez até de uma forma um tanto, eu não vou dizer atabalhoada, porque o cara é mestre da literatura, não é atabalhoada, mas é concentrada. Fica faltando, na minha opinião, em torno desse conto, ele é um conto delicioso de se ler, de se narrar e de se ouvir, assim, espero. Ele é um conto muito legal por causa do saborzão de Lovecraft. Acontece que falta um pouco de enredo, me parece, na minha opinião. Tem lá um diário que é encontrado e é lido. Começa com um editor comentando sobre aquele diário que foi encontrado, e a partir daí é o Alonzo Typer esse falando. E aí tem de tudo ali. Tem livro arcana, livro arcana, inclusive o próprio Necronômico, e a menção de um monte de outros. Tem uma criatura que é mencionada, que é nitidamente o próprio Cthulhu, ou o aparentado do Cthulhu. Tem aqueles negócios de populações endocruzadas e degradadas biologicamente. Tem família com segredos ancestrais guardados. Tem um fim, não vou falar, é lógico, porque senão vai estragar, mas é bem característico. Só que eu acho que eu diria assim, não estraga nada, porque como a poesia em prosa, a característica do Lovecraft está aí presente em altas doses, não tem muito o que reclamar, mas acontece que talvez tenha excesso de ambiente, mais ambiente e referências do que propriamente enredo. É um conto curioso por conta disso. Foi escrito a propósito assim, certamente, pelo Lovecraft. Ele pegou aquela ideia e meteu altas doses de mito Cthulhu em cima.
Isso é mais ou menos o que eu diria sobre o Diário de Alonzo Typer, obra praticamente de H.P. Lovecraft, a partir de uma tênue ideia do nosso autor tênue também, William Lumley. E é isso que eu tinha para esse final de semana Lovecraft. Semana que vem, no Interlude de Terror, na quarta-feira, tem Atendendo a Pedidos. Não vou dar pistas, mas é uma autora norte-americana. Não acaba aqui da pista, né? É uma autora norte-americana relativamente moderna e é um conto arrepiante, hein? Não percam, quarta-feira que vem. Na terça, de segunda para terça, já aparece na comunidade qual que é o conto. Abração para todo mundo, saudações, fiquem bem e curtam o Diário de Alonzo Typer, H.P. Lovecraft. O Diário de Alonzo Typer, H.P. Lovecraft, em parceria com William Lumley, 1935, publicado em fevereiro de 1938 pela Weird Tales. Nota do editor. Alonzo Hasbrouck Typer de Pleasanton, Nova York, foi visto por último e reconhecido em 17 de abril de 1908, ao redor de meio-dia, no Hotel Richmond, em Batávia. Era o único sobrevivente de uma antiga linhagem rural de Ulster e tinha 53 anos na hora da desaparição. O Sr. Typer foi educado em particular nas universidades Columbia e Heidelberg. Toda a sua vida se passou como estudante. Seu campo de pesquisa incluía muitas obscuras e geralmente temidas regiões fronteiriças do conhecimento humano. Seus documentos sobre vampirismo, ghouls e fenômenos de poltergeist foram impressos por conta própria após rejeição de muitos editores. Se desligou da Sociedade para a Pesquisa Física em 1900, após uma série de controvérsias peculiarmente amargas. Em muitas ocasiões viajou extensivamente e às vezes se ausentava durante longos períodos. É conhecido por ter visitado regiões obscuras no Nepal, Índia, Tibete e Indochina, e passou a maior parte do ano de 1899 na misteriosa ilha de Páscoa. A procura extensiva ao Sr. Typer depois de sua desaparição não deu resultado, e sua propriedade foi dividida entre primas distantes da cidade de Nova York. O diário narrando isto foi, supostamente, achado na ruína de um casarão rural perto de Attica, Nova York, que mantinha uma reputação particularmente sinistra durante gerações antes do colapso. O edifício era realmente muito velho, anterior à colonização branca da região, e fora residência de uma estranha e reservada família chamada Van der Hale, que tinha emigrado de Albany em 1746, envolta em suspeitas de bruxaria. A estrutura provavelmente datava de 1760. Da história dos Van der Hale, muito pouco conhecido. Permaneceram completamente indiferentes a seus vizinhos normais, empregavam criados negros trazidos diretamente da África, falavam pouco inglês e educavam as crianças particularmente e em faculdades europeias. Esses que foram mundo afora logo foram perdidos de vista, entretanto não antes de ganharem má reputação associadas a instituições populares negras e cultos de significado ainda mais obscuro. Ao redor da temida casa, uma aldeia dispersa surgiu, povoada por índios e depois por renegados da região circunvizinha, que mantinha o duvidoso nome de Khorazim. Das singulares tensões hereditárias que posteriormente apareceram aos confusos aldeões de Khorazim, várias monografias foram escritas por etnólogos. Bem atrás da aldeia e diante da casa Van der Hale está uma colina íngreme coroada com um anel peculiar de antigas pedras eretas com as quais os iroqueses sempre olharam com medo e repugnância. A origem do diário de Alonzo Typer e a natureza das pedras cuja datação, que de acordo com provas arqueológicas e climatológicas deve ser fabulosamente antiga, ainda é um problema não solucionado. De 1795 adiante, as lendas dos pioneiros e colonos mais recentes têm muito a dizer sobre gritos estranhos e cantos que procedem a certa estação de Khorazim, do casarão e da colina de pedras eretas. Entretanto, há razão para supor que os ruídos cessaram em 1872,
quando toda a casa Vanderhale, os criados e tudo, desapareceu de repente. Desde então a casa permaneceu abandonada. Outros eventos desastrosos, incluindo 3 mortes inexplicadas, 5 desaparecimentos e 4 casos de loucura súbita, aconteceram quando os donos mais recentes e visitas interessadas tentaram nela permanecer. A casa, a aldeia e extensas áreas rurais em toda a parte foram revertidas ao Estado e leiloadas na ausência de herdeiros conhecidos dos Vanderhale. Desde 1890, os donos, sucessivamente o recente Charles A. Shields e seu filho Oscar S. Shields, de Buffalo, deixaram toda a propriedade em estado de absoluta negligência e advertiram todos os curiosos a não visitar a região. Dos que se sabe terem se aproximado da casa durante os últimos 40 anos, a maioria era estudante de ocultismo, oficial de polícia, jornalista e outras personagens estranhas em circulação. Um dos seguintes era um eurasiano misterioso, provavelmente da Conchinchina, cuja mais recente exibição com a mente em branco e bizarras mutilações chamou a atenção da grande imprensa em 1903. O Diário do Sr. Typer, um livro de aproximadamente 15 por 9 centímetros, com papel resistente e uma estranha e durável liga metálica de folha fina, foi descoberto em posse de um dos decadentes aldeões de Corazim, em 16 de novembro de 1935, por um policial estatal enviado para investigar o propalado colapso da abandonada mansão Vanderhale. A casa realmente tinha ruído, obviamente de idade avançada e decrepitude, com o vento forte de 12 de novembro. A desintegração estava peculiarmente completa e nenhuma busca completa da ruína poderia ser feita em algumas semanas. John Eagle, o moreno cara de macaco, bugre aldeão que tinha o diário, disse ter achado o livro bem perto da superfície do escombro, no que deveria ter sido um quarto dianteiro superior. Muito pouco do conteúdo da casa poderia ser identificado. Entretanto, uma enorme abóbada de tijolo incrivelmente sólida no porão, cuja antiga porta de ferro teve de ser dinamitada por causa da estranha forma de obstinada e tenaz fechadura, permaneceu intacta e apresentou várias características enigmáticas. Em primeiro lugar, as paredes foram cobertas asperamente com hieróglifos de ainda indecifrado traço na obra de alvenaria. Outra peculiaridade era uma abertura circular enorme no fundo da abóbada, bloqueada por uma gruta, evidentemente por causa da queda da casa. Mas o mais estranho de tudo, o aparentemente recente depósito de alguma substância fedorenta, enlodada, negra como azeviche, que estava no chão lajeado e que estendia num quintal uma linha irregular que termina numa abertura circular bloqueada. Os que primeiro abriram a abóbada declararam que o lugar cheirava como um serpentário num jardim zoológico. O diário, que foi feito aparentemente só para fazer uma investigação na temida casa Vanderhale pelo desaparecido Sr. Typer, foi demonstrado por peritos grafotécnicos ser genuíno. A escritura mostra sinais de aumentar a tensão nervosa quando avança ao fim, e há lugares onde fica quase ilegível. Aldeões de Corazim, cuja estupidez e taciturnidade confundem todos os estudantes da região e seus segredos, não tiveram lembrança do Sr. Typer como um dos ilustres visitantes da temida casa. O conteúdo do diário é literalmente textual e sem comentário. Como interpretar e, diferente da loucura do escritor, deduzir? Que o leitor decida por si. Só o futuro pode dizer se seu esforço pode resolver um mistério de antigas gerações. Pode ser dito que esses genealogistas confirmaram a memória relatada pelo Sr. Typer no assunto de Adrienne Slade. O Diário, 17 de abril de 1908. Cheguei aqui aproximadamente às 18 horas. Tive de percorrer todo o caminho de Ática a pé ante uma tempestade iminente, pois ninguém me alugaria um cavalo ou equipamento e não posso andar de automóvel. Este lugar é ainda pior do que eu esperava, e eu temia o porvir, embora queira, ao mesmo tempo, desvendar o segredo. Bem cedo anoitecia, o velho horror do sabá de Walpurgis, e após aquela temporada em Gales, sei o que procurar. Doravante não vacilarei. Picado por algum desejo insondável, dei minha vida inteira à indagação de mistérios profanos.
Vim aqui só para isso e não tripudiarei com destino. Estava muito escuro quando cheguei aqui, entretanto o sol não aparecia. As nuvens tempestuosas eram as mais densas que já vira e eu não achava o caminho por causa dos relâmpagos. A aldeia é um detestável pequeno remanso e seus poucos habitantes eram nada mais que simplórios. Um deles me saudou de um modo estranho, como se me conhecesse. Eu podia ver muito pouco da paisagem, um vale pantanoso de estranho matagal marrom e fungos venenosos cercado por mirradas árvores maliciosamente torcidas com ramos nus. Atrás da aldeia uma tristonha colina em cujo ápice está um círculo de grandes pedras com uma pedra ao centro. Essa, sem comentário, é a coisa vil primordial que me disse sobre o N. Inquestionável. O casarão contrastava no meio de um enorme parque repleto de exóticas roseiras bravas. Mal o pude transpor, e quando quase o fiz, a velhice e decrepitude do edifício me detiveram. O lugar parecia imundo e doentio, e quis saber como um edifício tão ruinoso podia se manter ereto. É de madeira, e, entretanto, suas linhas originais estão escondidas por um desnorteante emaranhado de alas sobrepostas a várias datas. Creio que foi construído primeiro no antiquado estilo colonial da Nova Inglaterra. Provavelmente isso era mais fácil construir que uma casa de pedra holandesa. Também lembro da esposa de Dick Van der Hale, que veio de Salem, filha do não mencionável Abaddon Corey. Havia uma pequena varanda de pilares e me abriguei sob ela quando se desencadeou a tempestade. Foi uma tempestade diabólica, negra como a meia-noite, com a chuva cerrada, trovão e raio como no dia do juízo final, e um vento fustigante. Destranquei a porta, peguei minha lanterna e entrei. A poeira estava grossa, polegadas cobrindo o chão e a mobília. O lugar tinha cheiro de bolor de tumba. Havia um corredor que atravessava todo o percurso e uma escadaria encaracolada à direita. Trilhei meu caminho escada acima e escolhi o quarto da frente para me hospedar. Todo o lugar parece bem mobiliado, entretanto, a maior parte da mobília está se desintegrando. Isso foi escrito às 8 horas, depois de uma comida fria de minha mochila. Depois disso, os aldeões trarão material para mim, mas não concordarão em chegar mais perto que a ruína do portão do parque. Eu queria me libertar de um sentimento desagradável de familiaridade com este lugar. Depois, estou consciente de várias presenças nesta casa. A pessoa me é francamente hostil. Uma vontade malévola que tenta me destruir e me superar. Não devo ter vislumbrado seu semelhante em um instante, mas devo me esforçar ao máximo para resistir. É horripilantemente malévola e definitivamente inumana. Creio que se alia a poderes de fora da Terra, poderes no espaço aquém e além do universo. Sobressai como um colosso e confirma o que consta nos escritos de Aklo. Há tal sentimento de imensidão associado a ela que quero saber como essas câmeras podem conter seu volume, ainda que não tenham dimensão aparente. Sua idade deve ser inconcebivelmente remota, terrivelmente indescritível. 18 de abril. Dormi muito pouco ontem à noite. Às 3 da manhã, um estranho vento rasteiro começou a penetrar na região inteira, sempre subindo até a casa, oscilando como um tufão. Quando desci na escadaria para ver a porta dianteira que, sacudindo a escuridão, criou formas semivisíveis em minha imaginação. Só sob a ateizagem fui empurrado violentamente por trás, pelo vento, suponho. Entretanto, poderia ter jurado ter visto traços etéreos de uma gigantesca garra negra quando me virei depressa. Não perdi o juízo, mas certamente terminei a descida e tirei a pesada tranca da porta que tremia perigosamente. Não pretendia explorar a casa antes do amanhecer. Contudo, agora, impossibilitado de dormir novamente e excitado com terror misturado à curiosidade, me sentia relutante em adiar minha procura. Com minha poderosa lanterna, caminhei no pó à grande sala de estar sul, onde sabia que os retratos estariam. Lá estavam, da mesma maneira que V tinha dito, e como eu parecia saber muito bem de alguma fonte obscura. Alguns estavam muito enegrecidos e manchados para que eu pudesse identificar, mas dos traços que pude discernir, reconheci que realmente eram da odiosa linhagem Van der Hale.
Algumas das pinturas pareciam sugerir faces que eu conhecia, mas exatamente quais faces não pude lembrar. O esboço daquele terrível Ioris híbrido, parido em 1773 pela filha mais jovem de Dirk, era o mais óbvio de tudo. Eu podia localizar os olhos verdes e o olhar de serpente em sua face. Toda vez que eu apagava a lanterna, a face parecia brilhar na escuridão, até que eu meio que imaginei que brilhava com uma fosforescência esverdeada própria. Quanto mais eu olhava, pior me parecia. Me virei para evitar ver mudanças de expressão. Mas o ao qual me virei era ainda pior. A face longa, severa, pequena, olhos próximos, fixos e de feição suína característica o identificam imediatamente, embora o artista tivesse se esforçado para fazer o focinho parecer tão humano quanto possível. Era isso que V tinha sussurrado. Quando o fitei horrorizado, pensei que os olhos assumiram um brilho avermelhado e, num momento, o fundo parecia substituído por uma cena estranha e aparentemente irrelevante. Num solitário, deserto terreno de caça sob um céu amarelo e borrado, onde cultivavam um maltratado arbusto de espinheira negra. Temendo por minha sanidade, apressei a saída daquela galeria amaldiçoada ao canto espanado escada acima, onde tem o meu acampamento. Depois, decidi explorar um pouco mais os cantos labirínticos da casa à luz diurna. Não posso estar perdido, minhas pegadas estão visíveis no pó e posso traçar outras marcas de identificação quando necessário. É curioso como facilmente aprendo a complexa sinuosidade dos corredores. Segui um longo corredor, um puxado que dava ao exterior na extremidade boreal, e surgiu uma porta trancada que forcei. Além, havia um quarto muito pequeno, bastante atulhado de mobília e com o revestimento de painéis carcomido. Na parede exterior, espiei um vão escuro atrás do madeirame apodrecido e descobri uma estreita passagem secreta que conduz à negra profundidade desconhecida. Era uma rampa íngreme ou túnel sem degrau ou alçapão. Eu queria saber para que teria servido. Sob a lareira estava uma pintura bolorenta que achei no final da inspeção como sendo de uma mulher jovem, à moda do século XVIII. A face é de beleza clássica, contudo com a expressão mais diabolicamente má que eu alguma vez vira o semblante humano ostentar. Não somente desumanidade, cobiça e crueldade, mas um pouco de hediondez, além da compreensão humana, parece se sentar nessas características finamente esculpidas. E me pareceu que o artista, ou o lento processo de bolor e decadência, tinham dado àquela aparência pálida um doentio matiz esverdeado e sugeriam uma quase imperceptível textura escamosa. Depois ascendi ao sótão, onde achei vários volumes de livros estranhos, muitos de aspecto totalmente estranho, tanto nas letras como na aparência física. Um continha variantes do formulário de Aclo, que eu não sabia que existia, mas ainda não examinei os livros nas estantes empoeiradas do andar de baixo. 19 de abril. Com certeza há presenças não vistas aqui, embora o pó não apresente pegada além das minhas. Tomei um atalho pelo jardim de roseira brava ao portão do parque, onde meu material permanece, mas nesta manhã o achei fechado. Muito estranho. Desde então os arbustos estão se revigorando como um seiva primaveral. Logo tive aquele sentimento de algo próximo tão colossal que é espantoso as câmaras a conterem. Dessa vez senti que uma das presenças é de grande envergadura. E sei agora que o terceiro ritual de Aclo, que achei ontem naquele livro no sótão, faria tal presença ficar sólida e visível. Não sei se ousarei tentar essa materialização. Os perigos são grandes. Ontem na noite comecei a ver fugazmente sombrios rostos evanescentes e formas nos cantos escuros dos corredores e câmaras. Faces e formas tão horrorosas e repugnantes que não ouso descrever. Pareciam aliados em substância àquela garra titânica que tentou me empurrar escadaria abaixo na noite anterior. Deve ser, obviamente, fantasmagoria de minha imaginação transtornada. O que estou buscando não seria algo bem assim. Vi a garra novamente, às vezes só e às vezes com sua companheira, mas decidi ignorar todo o fenômeno.
No começo desta tarde, explorei o porão em primeira vez e desci numa escada de mão encontrada num alojamento cujos degraus de madeira tinham apodrecido. O lugar todo é uma massa de incrustação nitrosa, com montículos amorfos que marcam as manchas onde vários objetos se desintegraram. No extremo mais distante, tem uma passagem estreita que parece se estender sob o puxado boreal, onde achei o quarto meio fechado, e no término, uma espessa parede de tijolo tem uma porta férrea a trancar. Pertencendo aparentemente a uma abóbada de algum tipo, essa parede tem evidências de batente de porta artesanal do século XVIII e deve ser contemporânea às adições mais antigas à casa, claramente pré-revolucionária. Na fechadura, que é, obviamente, mais velha que o resto da ferragem ornamental, estão gravados certos símbolos que não pude decifrar. V não me tinha falado sobre essa abóbada. Me dá mais inquietação que qualquer outra coisa que já vi. Toda vez que me aproximo, tenho um impulso quase irresistível de escutar algo. Até agora, nenhum som desfavorável marcou minha permanência naquele lugar maligno. Quando saí do porão, desejei ardentemente que as pegadas ainda estivessem lá. Minha subida na escada de mão parecia assustadoramente lenta. Não quero descer até lá novamente. E ainda algum gênio mau me instiga a tentar isso na noite, se eu quiser aprender a lição. 20 de abril. Perscrutei a profundeza de horror, mas só senti o silêncio abissal. Ontem na noite a tentação era muito forte, e nos breves intervalos de escuridão desci mais uma vez àquele infernal porão nitroso com minha lanterna e andei nas pontas dos pés entre os amontoados amorfos àquela terrível parede de tijolo e porta trancada. Não fiz ruído e me abstive de sussurrar qualquer encantamento que eu conhecia, mas escutei com furiosa obstinação. Afinal, senti os sons de além dessa barreira de chapa de ferro, dentro da qual gigantescas coisas noturnas ameaçavam e murmuravam. Havia também um detestável serpenteio, como de uma gigantesca serpente ou monstro marinho que arrasta seus monstruosos coleios sobre um chão pavimentado. Quase paralisado de espanto, dei uma olhadela à enorme fechadura mofada e aos estranhos hieróglifos secretos entalhados nela. Tinham sinais que não reconheci, e algo em sua técnica vagamente mongólica remetia a uma antiguidade blasfema e indescritível. Às vezes imaginei que poderiam os ver brilhar com uma luz esverdeada. Me virei para fugir, mas vi aquelas garras gigantescas atrás de mim, as grandes garras que pareciam inchar e ficar mais tangíveis quando as contemplava. Fora da maligna escuridão do porão, com sombrios meneios de pulsos escamosos atrás delas e com uma traiçoeira e maligna vontade que guia seu horrível tatear. Então ouvi atrás, dentro daquela abominável abóbada, um estouro fresco de reverberações amortizadas que pareciam ecoar de horizontes longínquos como um distante trovão. Impelido por esse pavor, avancei em direção às garras sombrias com minha lanterna e as vi desaparecer diante da plenitude da luz elétrica. Então corri para subir na escada de mão com a lanterna entre dentes e não descansaria enquanto não chegasse a meu acampamento do andar superior. Qual será o fim, não ouso imaginar. Vim como investigador, mas agora sei que algo está me procurando. Não pude ir embora quando queria. Nesta manhã tentei ir ao porão com meu equipamento, mas encontrei as roseiras bravas tenazmente retorcidas em meu caminho. Era o mesmo em toda direção, atrás e em todos os lados da casa. Em alguns lugares, os cipós farpados marrons se espiralavam a alturas surpreendentes e formavam um tapume para barrar meu egresso. Os aldeões estão relacionados a tudo isso. Quando cheguei ao recinto coberto, encontrei meu equipamento no grande corredor dianteiro. Não tenho pista de como foram parar lá. Me arrependi de ter varrido o pó. Eu deveria espalhar um pouco mais e ver quais impressões permanecem. Nesta tarde, li alguns dos livros na grande biblioteca sombria no fundo do andar térreo e tive certas suspeitas que não resisto a mencionar. Eu nunca tinha visto o texto dos manuscritos pinacóticos ou dos fragmentos de Outdown, e não teria vindo aqui se soubesse o conteúdo.
Agora, acredito que é muito recente, pois o terrível Sabá será apenas daqui a 10 dias, porque aquela noite de horror será a minha salvação. 21 de abril. Estudei os retratos novamente. Alguns têm nomes anexos. Notei um de uma mulher mal encarada, pintado há uns 2 séculos, que me confundiu. Tinha o nome de Trintje van der Heel Slate, e tive a distinta impressão de ter conhecido o nome Slate antes, em alguma relação significativa. Então não era horrível, mas ficou. Tenho de matutar para achar uma pista. Os olhos dos quadros me assombram. É possível que alguns deles estejam se exumando mais perceptivelmente na mortalha de pó. Decomposição e mofo. As fisionomias ofídicas e bruxos de feição suína me encaram horrivelmente de suas molduras enegrecidas, e um grupo de outros rostos híbridos começa a perscrutar o lado de cá da sombria profundeza. Há um horripilante semblante de familiaridade neles todos, e o que é humano é mais horrível que o inumano. Queria que me lembrassem menos outros rostos, rostos que eu conhecia. Era uma linhagem amaldiçoada e Cornelis de Leiden era o pior deles. Era quem, sem dinheiro, descia a barreira depois que seu pai achou a outra chave. Estou seguro que vê, sabe, só um fragmento da horrenda verdade, de forma que estou realmente desprevenido e indefeso. Qual linhagem antes da velha guarda? O que fez em 1591 nunca poderia ter sido acabado sem gerações de herança maligna ou algum vínculo com o exterior. E que descendência essa linhagem monstruosa gerou? Estão espalhados no mundo. Tudo o que esperam é sua comum herança de horror? Preciso lembrar o lugar específico onde vi o nome Slate. Queria ter certeza de que esses quadros sempre ficam na moldura. Agora, durante várias horas, vi presenças momentâneas, como aquelas garras e a face sombria e formas duplicando alguns dos antigos retratos próximos. De certo modo, nunca vislumbrei uma presença e o retrato ao mesmo tempo. A luz sempre está errada num ou no outro, ou a presença e o retrato estão em aposentos diferentes. Talvez, como esperava, as presenças são mero produto da imaginação, mas não tenho certeza. Alguns são femininos, e da mesma beleza infernal do quadro, no pequeno aposento trancado. Vi que alguns estão sem moldura. Examinei suas feições desconhecidas pintadas, escondidas sob o molde de fuligem de telas que não pude decifrar. Alguns, temo desesperadamente, se aproximaram da materialização sólida ou semissólida, e alguns têm uma espantosa e inexplicada familiaridade. Há uma mulher que, com tanta beleza e encanto, superou todo o resto. Seu charme e veneno são como a flor adocicada que cresce na beira do inferno. Quando a olho de perto, desaparece, só reaparecendo depois. Sua face tem um matiz esverdeado e, de vez em quando, imagino poder espiar uma suspeita escama em sua lisa textura. Quem é ela? É aquele ser que morou no pequeno quarto trancado mais de um século atrás? Meu equipamento novamente ficou no corredor dianteiro, como de hábito. Salpiquei pó para colher pegadas, mas nesta manhã todo o corredor foi varrido por algum agente desconhecido. 22 de abril. Foi um dia de horrível descoberta. Explorei novamente o sótão infestado de teias de aranha e achei uma arca talhada tombada, claramente holandesa, cheia de livros blasfemos e papelada mais velha que qualquer outra até então encontrada aqui. Havia um Necronomicon em grego, um Livre d'Aibon de Norman French e uma primeira edição antiga de De Vermis Mysteries de Ludwig Prien. Mas o antigo manuscrito encadernado era o pior. Estava em baixo latim, o mais estranho, na gratuge de Claes van der Heel, sendo evidentemente o diário ou caderno mantido por ele entre 1560 e 1580. Quando desprendi o gancho prateado enegrecido e abri as folhas amareladas, um desenho colorido caiu. A imagem de uma monstruosa criatura que não se assemelha a algo mais que um calamar bicudo e tentacular, com grandes olhos amarelos e abominável semelhança com a forma humana em sua silhueta.
Nunca vira antes uma forma tão repugnante e de pesadelo. Nas patas, pés e cabeça tentacular havia garras curiosas, me fazendo lembrar as etéreas formas colossais que tateavam tão horrivelmente no escuro em meu caminho. Enquanto a entidade se sentou como um todo num grande trono, tipo pedestal, inscrito com hieróglifos desconhecidos de cunho vagamente chinês. Sobre a escritura e a imagem pairava um ar de sinistra malignidade, tão profundo e penetrante que não pude pensar ser isso o produto de algum lugar ou época. Antes devia aquela monstruosa forma concentrar todo o mal num espaço ilimitado, ao longo das eras passadas e futuras. Esses sinistros símbolos são ícones de vil significado, dotados de uma mórbida vida própria, pronta a saltar do pergaminho para destruir o leitor. Para o significado daquele monstro e desses hieróglifos não encontrei pista, mas soube que fora localizado com precisão infernal e sem propósito mencionável. Quando estudei os maliciosos caracteres, a afinidade com os símbolos daquela ominosa fechadura no porão ficou cada vez mais evidente. Deixei o quadro no sótão, pois jamais poderia dormir perto de tal coisa. Passei toda a tarde lendo o velho livro manuscrito de Claes van der Heel, o que lhe confundirá e deixará horrorizado qualquer um que viva depois de mim. A gênese do mundo e de mundos anteriores se desdobrou ante meus olhos. Aprendi que a cidade Shambhala, construída pelos lemurianos 50 milhões de anos atrás, ainda se mantém inviolada atrás de sua parede de força psíquica no exílio oriental. Aprendi do livro de Xian, cujos primeiros 6 capítulos predatam a Terra e que já era antigo, quando os senhores de Vênus cruzaram o espaço em suas naves para civilizar nosso planeta. E vi registrado por escrito, em primeira vez, aquele nome que outros me disseram sussurrando e sobre o qual eu soubera de um modo mais reservado e mais horrível: o temido e terrível nome de Ian Ho. Em muitos lugares eu precisava subir a passagens que requerem uma chave. Finalmente, após várias alusões, concluí que o velho Claes não tinha ousado registrar todo o seu conhecimento num livro, mas deixara certos pontos para um outro. Nenhum volume é completamente inteligível sem seu companheiro. Consequentemente, me dispus a achar o segundo volume em algum lugar dentro desta casa amaldiçoada. Embora claramente prisioneiro, não perdi meu eterno amor ao desconhecido, e estou determinado a sondar o cosmos tão profundamente quanto possível antes do juízo final. 23 de abril. Procurei durante toda a manhã o segundo diário e o encontrei no meio-dia numa escrivaninha no pequeno aposento trancado. Como o primeiro, redigido no bárbaro latim de Claes van der Heel, parece consistir em notas esparsas que se referem a várias seções do outro. Folheando, vi imediatamente o abominável nome de Ian Ho, aquela cidade perdida e oculta na qual se aninhavam segredos ancestrais e da qual as mais obscuras recordações, mais antigas que o corpo, espreitam no âmago da mente de todos os homens. Isso foi repetido muitas vezes, e o texto ao redor estava claramente pontilhado com toscos hieróglifos claramente similares àqueles do pedestal cujo desenho infernal eu tinha visto. Aqui, obviamente, estava a chave daquela monstruosa forma tentacular e sua mensagem proibida. Com esse conhecimento, ascendi os degraus rangendo ao sótão de teias de aranha e horror. Quando tentei abrir, a porta do sótão não aderiu como antes. Várias vezes resistiu a todo o esforço para abrir. Quando afinal consegui, tive uma clara sensação de que alguma colossal forma não vista a tinha soltado de repente. Uma forma que planava ao longe, imaterial, mas com audível bater de asas. Quando achei o horrível desenho, percebi que não era exatamente onde o tinha deixado. Aplicando a chave ao outro livro, logo vi que o seguinte não era um guia imediato ao segredo. Só uma pista a um obscuro segredo que foi muito bem guardado. Levaria horas, talvez dias, para extrair a terrível mensagem. Viverei o suficiente para desvendar o segredo?
Os assombrados braços negros e garras agora assombram cada vez mais minha vista. Parece até mais titânico que no princípio. Nunca quis libertar essas vagas presenças inumanas, cujo tamanho nebuloso parece muito grande para ser contido nas câmaras. E de vez em quando as grotescas faces, as formas evanescentes e as molduras zombeteiras se reúnem em minha frente numa desnorteante confusão. Realmente é um terrível arcano primevo da terra que é melhor ser deixado em paz e esquecido. Segredos terríveis que nada têm a ver com o homem, homem esse que só pode aprender em troca de paz e sanidade. Verdades secretas que fazem do sábio um eternamente estranho entre os seus e o faz caminhar solitário na terra. Igualmente, há sobrevivências terríveis de coisas mais antigas e mais potentes que o homem. Coisas blasfemas que perambulavam em idades remotas nunca suspeitadas. Monstruosas entidades eternamente adormecidas em incríveis criptas e remotas cavernas, fora das leis de causa e efeito. Estará pronto para ser despertado por tais blasfemadores quem souber seus obscuros sinais proibidos e contrassenhas furtivas. 24 de abril. Estudei o quadro e a chave o dia todo no sótão. No crepúsculo ouvi sons estranhos, de um tipo não encontrado antes e parecendo vir de longe. Escutando, percebi que tem que fluir daquela estranha colina abrupta com o círculo de pedras eretas que contrasta atrás da aldeia a alguma distância ao norte da casa. Ouvi dizer que aquele era um atalho levando da casa ao topo daquela colina rumo ao primitivo Crommelech. Tendo suspeitado disso, em certas ocasiões, Vanderhale teve muita oportunidade de experimentar, mas todo o assunto ficara, até agora, oculto em minha consciência. Os sons consistiam num soar estridente, misturado a um tipo peculiar e horroroso de assobio ou silvo, e um bizarro tipo de música como nunca descrito nos anais terrenos. Era muito lânguido e logo enfraquecia, mas o argumento era conhecido, pensei. Está para a colina tal qual a puxada nortista, com a calha secreta e a abóbada de tijolo fechada estendida embaixo. Pode haver alguma conexão que de longe me passou despercebido? 25 de abril. Fiz uma peculiar e perturbadora descoberta sobre a natureza de minha encarceragem. Atraído à colina por um sinistro fascínio, encontrei as roseiras bravas postadas atrás de mim, mas só naquele lado. Há um portão arruinado e sob os arbustos os vestígios de um antigo caminho que indubitavelmente existe. As roseiras bravas se expandem acima e ao redor da colina. Entretanto, no ápice, com os montes de pedras eretas, só um estranho crescimento de musgo e grama raquítica. Escalei a colina. Passei muitas horas ali e notei um estranho vento que sempre parece soprar ao redor dos interditos monolitos e que às vezes parece sussurrar numa articulação estranha e misteriosamente enigmática. Essas pedras, tanto em cor quanto em textura, não se assemelham a algo que eu tenha visto noutro lugar. Não são marrons nem acinzentadas, mas de um matiz amarelo bem pálido, fundido num verde maligno, sugerindo o mimetismo de um camaleão. Sua textura é extravagante como a de uma serpente escamada e é inexplicavelmente sensível ao toque, sendo fria e úmida como a pele de um sapo ou outro réptil. Próximo ao menir central tem um buraco de singular borda rochosa que não posso explicar, mas que pode ser a entrada de um afilado túnel. Quando tentei descer a colina até a extremidade da casa, ao longe, encontrei as roseiras bravas que me interceptaram, como antes. Entretanto, o caminho até a casa era facilmente relocalizável. 26 de abril. Galguei a colina novamente, hoje na noite, e senti aquele vento sussurrante muito mais intenso. Os murmúrios quase irados se aproximaram da linguagem atual, de um tipo vago, sibilante, e me fizeram lembrar do sereno canto estranho que eu tinha ouvido à distância.
Depois do crepúsculo, veio um estranho relâmpago de prematuro verão iluminando o horizonte norte, seguido, quase imediatamente, de um estrepitoso trovão no céu oscilante. Algo nesse fenômeno me perturbou muito, e não pude evitar a impressão de que o ruído culminou num tipo inumano de linguagem sibilante resultante de uma gutural gargalhada cósmica. Minha mente está vacilando, afinal, ou minha injustificada curiosidade evocou inauditos horrores dos espaços crepusculares? O sabá agora está ao alcance da mão. Qual será o fim? 27 de abril. Até que enfim meu sonho será realizado. Seja ou não reivindicada a minha vida, espírito ou corpo, entrarei no portal. O progresso em decifrar esses cruciais hieróglifos na pintura estava lento, mas nesta tarde encontrei a pista final. Perto do crepúsculo, descobri o significado que pode ser aplicado de uma só maneira às coisas que encontrei nesta casa. Há sob esta casa, sepultado não sei onde, um antigo que me mostrará o portal no qual eu entraria e me dará os sinais perdidos e palavras das quais precisarei. Quanto tempo esteve enterrado aqui e esquecido, exceto por aqueles que criaram a pedra na colina e por aqueles que depois procuraram este lugar e construíram esta casa, não posso conjecturar. Procurando essa coisa inquestionável, Hendrik van der Heil veio a Nova Holanda em 1638. Os homens desta terra não a conhecem, exceto nos sussurros secretos do arrepio, algum que achou ou herdou a chave. Nenhum olho humano a fitou, ainda que brevemente, a menos que, quem sabe, os desaparecidos magos desta casa investigaram além do que se pensa. Com o conhecimento dos símbolos, veio um domínio dos 7 sinais perdidos do terror, e igualmente um reconhecimento tácito das palavras horríveis e indescritíveis de pavor. Tudo aquilo que me falta realizar é o canto que transfigurará aquele que foi esquecido e que é guardião do antigo portal. Me maravilhei muito com o canto. É composto de estranhas e repelentes guturais e perturbantes símbolos que não se assemelham a algum idioma que alguma vez encontrei, nem mesmo nos mais negros capítulos do Livre d'Aibon. Quando visitei a colina no crepúsculo, tentei ler em voz alta, mas ecoou em resposta só um vago e sinistro estrondo no horizonte distante e uma tênue nuvem de pó elementar que se contorceu e girou como alguma coisa viva e maligna. Talvez eu não tenha pronunciado corretamente as sílabas estrangeiras, ou talvez só no sabá, aquele sabá infernal ao qual os poderes nesta casa não podem me proteger, que a grande transfiguração poderá acontecer. Tive um curioso turno de espanto nesta manhã. Pensei num momento ter lembrado onde vi aquele frustrante nome Slate antes, e o cenário de realização me encheu de horror indescritível. 28 de abril. Hoje, escuras nuvens ominosas pairam com intermitência em cima do círculo nesta colina. Notei tal névoa várias vezes antes, mas agora os contornos e arranjos têm um instigante significado. São serpentinos e fantásticos, e, curiosamente, como as assombrações malignas que vi na casa. Flutuam num círculo ao redor do cromeleque primitivo e revolvem repetidamente como se dotados de uma vida e propósitos sinistros. Eu poderia jurar que dão um sussurro irado adiante. Depois de uns 15 minutos, pairam lentamente ao longe, sempre a leste, como as unidades de um batalhão disperso. Realmente, são aquelas entidades terríveis que Salomão conheceu na velhice, aqueles seres negros gigantes cujo número é legião e cujo passo faz tremer a terra? Ensaiei o canto que transfigurará a coisa anônima. Contudo, temores estranhos me assaltam, até mesmo quando articulo as sílabas resfolegando. Perscrutando todo o conjunto de evidências, descobri que o único modo é atravessar a abóbada do porão cerrado. Aquela gruta foi construída com um propósito infernal e deve cobrir o esconderijo que conduz ao covil imemorial.
Quais guardiões vivem eternamente ali e desabrocham de século em século com um alimento desconhecido, só um alienado pode conjecturar. Só os bruxos desta casa que os convocaram da terra interior os conhecem muito bem, como os chocantes retratos e recordações do lugar revelam. O que mais me aborrece é a natureza limitada do canto. Evoca o inominado, contudo, não provê método para o controle do que é evocado. Ah, claro, os sinais gerais e gestos, mas se demonstrarem eficácia para uma coisa, pode ainda omitir algo. Ainda a recompensa é grande o bastante para justificar qualquer perigo, e não poderia me retirar se quisesse, pois uma força desconhecida francamente me instiga. Descobri mais um obstáculo. Considerando que preciso atravessar a abóbada do porão fechado, tenho de achar a chave. A fechadura está muito alta e é muito resistente para arrombar. Não tenho dúvida de que a chave está em algum lugar aqui, mas falta pouco tempo para o sabá. Tenho de procurar com afinco. Terei coragem de destrancar a porta de ferro e encarar os horrores aprisionados espreitando lá de dentro? Depois. Evitei o porão nos últimos 2 dias, mas nesta tarde desci novamente a esses recintos interditos. No princípio, tudo estava silencioso, mas dentro de 5 minutos, os murmúrios ameaçadores do miolo começaram mais uma vez a sair da porta férrea. Nesta vez era alto e mais terrificante que nas ocasiões anteriores. Reconheci aquele conhecido deslizar de algum monstruoso monstro marinho, agora mais rápido e frenético, como se a coisa estivesse se esforçando para chegar ao portal onde eu estava. As passadas ficaram mais altas, mais inquietas e mais sinistras. Começou a bater nelas essas reverberações infernais e mais enigmáticas que as que tinha ouvido em minha segunda visita ao porão. Reverberações amortizadas que pareciam ecoar de horizontes longínquos, como um trovão distante. Mas agora o volume aumentou umas 100 vezes e o timbre adquiriu novas e terríficas implicações. Posso comparar o som com algo mais adequadamente que o urro de algum terrível monstro da desaparecida era dos sáureos, quando horrores primitivos vagavam na terra e os homens serpente de Valúzia plantaram a pedra fundamental de magia malévola. Tal urro, se expandindo a alturas ensurdecedoras, jamais alcançado por alguma garganta orgânica conhecida, era análogo a esse estrepitoso som. Ousarei destrancar a porta e enfrentar a violenta investida do além? 29 de abril. Achei a chave da abóbada. No meio-dia, a encontrei no pequeno aposento fechado, sob o entulho de uma gaveta da antiga escrivaninha, como se em algum esforço para esconder. Estava embrulhada num jornal se deteriorando, datado de 31 de outubro de 1872, mas havia uma envoltura interna de pele seca, evidentemente o couro de algum réptil desconhecido que ostentava uma mensagem em baixo latim, na mesma garatuja escrita nos cadernos que encontrei. Como eu tinha pensado, a fechadura e a chave eram imensamente mais velhas que a abóbada. Não pude calcular essa diferença de idade. O velho Claes van der Heel as tinha prontas para algo que ele, ou seus descendentes, pretendia fazer. Decifrando a mensagem latina, tremi num novo acesso de angustioso terror e indefinível espanto. Os segredos da monstruosa unidade primeva. Folhei o ilegível texto, cujas palavras secretas relacionam as coisas ocultas que existiam antes do homem. Coisas que ninguém da terra deveria aprender, para não ter seu sossego perdido para sempre. Isso jamais me deveria ter sido revelado. Para Yan-ho, aquela perdida e proibida cidade de eras incontáveis, cuja localização não pode ser revelada. Recebi o autêntico cerne desse conjunto como nenhum outro em vida. Ali tenho de me estabelecer e, assim, adquirir aquela sabedoria que eu queria alegremente perder. Mas não posso. Aprendi a atravessar um buraco que não deveria ser atravessado e tenho de invocar da terra o que não deveria ser despertado nem chamado.
E o que foi enviado para me acompanhar não descansará, até que eu ou os seguintes façam o que deve ser feito. Daquilo que despertei e trago comigo não posso me separar. Assim está escrito no livro das coisas ocultas. O que trago estará entrelaçado de forma terrível ao meu redor. E, se eu não viver para cumprir sua ordem, essas crianças ao redor, nascidas e a nascer, virão depois de mim até a ordem ter sido cumprida. Estranha pode ser sua junção, e terrível a ajuda podem convocar até o fim ser alcançado. Em terras desconhecidas e ignotas se deve procurar, e uma casa deve ser construída para os guardiões exteriores. Esta é a chave daquela fechadura que me foi dada na cidade terrível, ancestral e proibida de Yan-ho. A fechadura que eu ou os meus têm que colocar na entrada do que for encontrado. E poderão os senhores de Yadit me socorrer, ou a ele que tem que fixar aquela fechadura no lugar e chavear. Tal era a mensagem que, uma vez que a tinha lido, parecia ter conhecido antes. Agora, escrevendo essas palavras, a chave está atrás de mim. A contemplei com medo e fascínio, sem ter palavra para descrever seu aspecto. É do mesmo refinado metal desconhecido, esverdeado e fosco, como a fechadura. Metal melhor comparado a bronze manchado com verde e gris. Seu formato é estranho e fantástico, e as pontas em formato de ataúde do maciço volume de lâminas não deixa dúvida de que a fechadura foi bem ajustada. A maçaneta forma grotescamente uma estranha imagem inumana, cujo exato traçado e identidade não pude descobrir ainda. Ao assegurar, seja qual for o intervalo de tempo, sinto uma estranha e anômala agitação no metal frio, um estímulo ou pulsação muito tênue para reconhecimento ordinário. Sobre a aparição esculpida está uma baixa legenda, usual nesses blasfemos e hieróglifos ciniformes, que eu conhecia tão bem. Só pude entender o começo, as palavras "minha vingança espreita". O início do texto estava desbotado, a ponto de ficar confuso. Há alguma fatalidade no oportuno achado da chave, pois amanhã na noite será o sabá infernal. Mas, por incrível que pareça, em toda essa horrorosa expectativa, a questão do nome Slate me aborrece cada vez mais. Por que eu deveria temer ver nisso uma conexão com os Vanderheils? Véspera de Walpurgis, 30 de abril. Chegou a hora. Despertei ontem na noite e vi a chave brilhando com um esplendor esverdeado lúrido, aquele mesmo verde mórbido que vi nos olhos e pele de certos retratos aqui, na fechadura chocante e na chave, no menir monstruoso da colina e em 1000 outros intervalos de minha consciência. Havia sussurros estridentes no ar, cochichos sibilantes como os do vento ao redor daquele cromeleque terrível. Algo falou a mim do gélido éter de lugar, dizendo: chegou a hora. É um presságio, e rio de meus próprios medos. Eu não tinha as palavras terríveis e os 7 sinais perdidos do terror, o poder coercitivo de algum morador no cosmo ou no espaço ignoto? Não hesitarei mais. O céu está muito escuro, como se uma formidável tempestade estivesse chegando. Uma tempestade até maior que a da noite em que cheguei aqui, uns 15 dias atrás. Da aldeia, menos que 1 milha adiante, ouvi um balbucio estranho e desacostumado. Eram, como pensei, aqueles idiotas, pobres, degenerados que compartilham o segredo e mantêm o terrível sabá na colina. Aqui na casa, as sombras se ajuntam densamente. Na escuridão, o céu diante de mim quase brilhou com uma luz esverdeada própria. Entretanto, não fui ao porão. É melhor esperar, para evitar que o ruído daqueles murmúrios resfolegares, essas fugidias e abafadas reverberações me enervem antes que eu possa destrancar a porta fatal. O que encontrei e o que farei, só tenho uma vaga ideia. Encontrarei minha missão na própria abóbada, ou terei de escavar mais profundamente no coração noturno de nosso planeta?
Há coisas que ainda não entendo, ou pelo menos prefiro não entender, apesar de uma sensação terrível, crescente e inexplicada de antiga familiaridade com essa casa medonha. Por exemplo, aquela calha que conduz abaixo do pequeno quarto fechado, mas creio que a ala com a abóbada se estende até a colina. 6 horas da tarde. Olhando as janelas norte, posso ver um grupo de aldeões na colina. Parecem desavisados do céu ameaçador e estão cavando perto do grande menir central. Me ocorreu que estão trabalhando naquela pedra obtusa, escavando naquele lugar o que parece ser a entrada de um afilado túnel. O que acontecerá? Quanto dos antigos ritos do sabá retiveram essas pessoas? Aquela chave brilha horrivelmente, não é imaginação. A usarei como deve ser usada? Outro assunto me perturbou muito. Folheando nervosamente um livro na biblioteca, descobri uma mais ampla forma de nome que me arreliou minha memória tão penosamente. Trintie, esposa de Adrian Slade. Adrian me conduz ao mais remoto da memória. 00:30. O horror está solto, mas não devo desanimar. A tempestade desabou furiosa num pandemônio e raios atingiram a colina 3 vezes. Contudo, os híbridos e disformes aldeões se ajuntaram dentro do Cromeleque. Os posso ver nos relâmpagos quase constantes. As grandes pedras eretas surgem lamentavelmente com uma luminosidade verde fosco que os revela, até mesmo sem os raios. Os repiques de trovão são ensurdecedores, e todos parecem responder horrivelmente a algum comando desconhecido. Enquanto eu escrevia, as criaturas na colina começaram a cantar, uivar e gritar numa degenerada e simiesca versão do ritual antigo. O aguaceiro caía como uma inundação. Contudo, eles saltavam e emitiam sons num tipo de êxtase diabólico. Yashub Nigurat, o bode com 1000 filhotes. Mas o pior está dentro da casa. Mesmo agora comecei a ouvir sons do porão. São os ruídos daqueles murmúrios e resfolegares, as fugidias e abafadas reverberações dentro da abóbada. Recordação vem e vai. O nome de Adrian Slade bate estranhamente em minha consciência. O genro de Dirk van der Heijl, sua criança, neta do velho Dirk e bisneta de Abaddon Corey. Depois, Deus misericordioso, ao menos lembrei onde vi aquele nome. Sei, e estou cravejado de horror. Todos estão perdidos. A chave começou a aquecer quando minha mão esquerda nervosamente a empunhava. Às vezes aquele acelerar vago ou pulsar são tão distintos que posso sentir quase o movimento de metal vivo. Veio de Yan-Ho para um propósito terrível e, para mim, o qual todos também souberam tarde demais, que na coisa fluía o sangue de Van der Heijl, que respinga nos Slade em minha própria linhagem. Veio a horrível tarefa de cumprir aquele propósito. Minha coragem e curiosidade minguaram. Sei o horror que existe além da porta férrea. Se Claes Van der Heijl era meu antepassado, é preciso que eu espie seu pecado inominável? Não irei, juro que não. Neste ponto a escrita aqui começa a ficar inteligível. Tarde demais. Não posso me ajudar. A garra negra se materializou. Fui arrastado ao porão. Fim.